Êxodo capítulo 20, a exposição dessa noite será no verso 12, o quinto mandamento. Assim diz a inerrante e infalível palavra do nosso Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos suplicar a Deus que nos ilumine. Oremos. Amado Senhor, a tua palavra foi lida, a tua palavra não erra, não falha, a tua palavra é luz para o nosso caminho, mas nós carecemos de ti, Senhor. Carecemos que tu tenhas misericórdia de nós, ilumine a nossa mente, nosso coração, para ouvirmos esta palavra e para atendermos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, inspirada, discerne os pensamentos e propósitos do nosso coração e nos confronta. A tua palavra nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça. E assim, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra. E renova em nós um coração que guarda esta palavra, que ouve atentamente, que a pratica, que a ama, para não pecarmos contra ti. Ajuda-nos em nome de Cristo Jesus, nós suplicamos. Amém. Amados, a família é uma coisa maravilhosa. É quase inacreditável, não há palavras para descrever como Deus foi sábio ao instituir a família ainda no Jardim do Éden. É o núcleo fundamental de toda a sociedade. E ela foi criada para que nós, como seres humanos, tivéssemos uma experiência palpável de diversas coisas que provêm do Senhor. Na família, nós temos uma experiência palpável do que significa ser pai, como Deus é pai. Do que significa ser filho, como Cristo é filho. Do que significa ser irmão, como nós somos irmãos no povo de Deus. Do que significa autoridade, amizade, amar, doar-se, viver por outra pessoa. Sabemos, no entanto, que o pecado deturpou essas relações familiares. Passamos a adorar as criaturas, a nós mesmos ou a outras coisas criadas, em vez de adorarmos o Criador. E assim nosso coração se tornou corrupto e cheio de maus desejos. Isso estragou tudo. Agora, no pecado, pais odeiam filhos, filhos odeiam pais, irmãos odeiam-se mutuamente. Que mundo terrível que nós vivemos, em que o pecado destruiu até os laços mais profundos de sangue. Mas Deus continua a proteger a família. Depois de dar 4 mandamentos em Êxodo 20, que dizem respeito primariamente à relação de Deus com o homem, o Senhor passa a dar 6 mandamentos, que dizem respeito primariamente à relação do homem com outro homem. Queridos, essa é uma divisão didática. É claro que todo mandamento que você quebra, de fato, é uma quebra de relacionamento com Deus e com o próximo. Essas coisas não são separadas. Mas, didaticamente, nós percebemos que há uma certa diferença de ênfase entre elas. E, portanto, agora, na exposição do 5º mandamento, nós estamos entrando nessa segunda seção, em que os pecados são mais relativos ao próximo, ou pelo menos com ênfase na nossa relação com o próximo. E olha que interessante, o primeiro deles diz respeito à família. O primeiro desses 6 é voltado justamente para as relações familiares, como se Deus estivesse por meio dessa organização nos ensinando de que o primeiro lugar onde vamos amar o próximo é dentro de casa. Não é o primeiro e maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo com todo o nosso coração, alma, força e entendimento? E o segundo semelhante a este não é amar o próximo como a si mesmo? Não é este um resumo da lei? Pois bem, amar o próximo como a si mesmo começa dentro de casa. Deus continua a proteger a família e por isso dedica um mandamento específico para essas relações familiares. Por isso, o título do sermão desta noite, para você que está anotando, é Honre sua família. Honre sua família. Esse sermão terá 3 movimentos. No primeiro movimento, na primeira parte, começaremos com uma explicação exegética do texto de Êxodo 20, 12.
O segundo movimento, a segunda parte do nosso sermão, vai tratar do quinto mandamento na nova aliança, agora que Cristo Jesus já se manifestou. E por fim, nós dedicaremos a boa parte deste sermão a aplicações muito práticas do quinto mandamento para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, vamos voltar os nossos olhos para o texto sagrado em Êxodo. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A ordem é honra. O verbo honrar é o mesmo verbo que é utilizado e traduzido em outras partes da Escritura por glorificar. A ideia de glorificar a Deus, honrar a Deus, é o mesmo verbo hebraico. Ele significa primariamente ser pesado. Então, o verbo que significa ser pesado tem conotações metafóricas de glorificar ou honrar. Qual é a ideia? A ideia é de que no nome pai, no nome mãe, existe um peso de glória, que deve ser reconhecido pelos seus filhos. Pai e mãe carregam uma distinção, um valor, uma autoridade que deve ser reconhecida. Portanto, honrar é reconhecer o peso, a glória que há no pai e na mãe e agir de acordo com esse reconhecimento. Aqui vale a pena notar algo interessante na Escritura Sagrada. Na mente hebraica isso fica muito mais claro do que na nossa. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que o povo de Israel no deserto, que é quem está recebendo isso aqui primariamente, era um povo que chamava Jacó de pai. Jacó não era pai exatamente deles, era um antepassado longínquo, mas ele é chamado de pai. Você continua lendo a Escritura Sagrada e no primeiro livro de Samuel você vai ver que Davi chama Saul, o rei, de pai. E você continua lendo a Escritura Sagrada e no livro dos Reis você vai ver que Eliseu chama Elias, o seu mentor, o seu professor, de pai. Então, o quinto mandamento não se aplica apenas a pais. Ele é primariamente direcionado para a relação familiar, mas ele não se limita a isso. Ele também se estende a avós, autoridades civis, professores e, de fato, todo aquele que estiver constituído como autoridade sobre nós. Devemos honrar pai e mãe, os nossos superiores, sejam eles quem forem. Como honrar esses superiores? Como é que eu posso fazer isso na prática? A Escritura dá vários exemplos disso, que ilustram como é que a gente pode começar a pensar a Escritura Sagrada explicando a si mesma no verbo honrar. Por exemplo, Levítico 19:13 diz: cada um respeitará seu pai e sua mãe. Respeitar é ter um temor reverente, é uma demonstração de submissão a uma autoridade. Então, honrar, respeitar, um temor reverente. O mesmo capítulo de Levítico 19, no verso 32, diz: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião. E isso era literalmente cumprido antigamente, talvez alguns de vocês se lembrem dessa época. Chegava a visita em casa e o filho tinha que ficar de pé, porque chegou um ancião. Perdemos isso. Digamos francamente, perdemos isso. Mas isso exemplifica pelo menos o tipo de atitude que se deve ter na presença de alguém que merece honra. Existe uma atitude atrelada à honra. Isso também inclui palavras, porque Êxodo 21:17, logo depois dos 10 mandamentos, está escrito: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Falar mal, amaldiçoar, xingar pai e mãe. Isso inclui também obediência. Deuteronômio 21:18 vai falar do filho rebelde que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e como ele também, na lei de Moisés, deveria ser morto, apedrejado. Portanto, honrar é reconhecer a glória a quem há em nossos superiores, primariamente nosso pai e nossa mãe, tendo reverência por eles, falando boas palavras a eles, tendo uma atitude respeitosa para com eles e obedecendo às suas ordens. O mandamento ainda tem uma promessa. Diz o texto sagrado: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O povo estava no deserto, estava prestes a entrar na terra prometida, e eles sabiam que aquela terra prometida seria descanso para eles. Nós falamos sobre isso na semana passada, nos cultos da manhã nós estamos expondo os 10 mandamentos, estamos numa sequência, estamos agora no 5º mandamento.
Nós falamos sobre como a entrada na terra seria descanso para o povo. Então, prolongar os seus dias na terra que o Senhor te dá é prolongar os dias no descanso de Deus, na presença de Deus, na salvação de Deus. Então, a promessa é de uma vida longa e frutífera na presença do Senhor, para todo aquele que cumpre este mandamento. Cuidado! Isso não significa que aqueles que obedecem o pai e a mãe viverão mais de 100 anos. Ou então que se você vê a notícia de alguém que morreu numa idade muito jovem, eu acho que esse aí não cumpriu o 5º mandamento. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que desonrar o pai e a mãe é seguir um caminho de pecado que inevitavelmente levará à morte, morte física e espiritual. Da morte física, inclusive, já falamos, Deuteronômio 21, Êxodo 21, todos eles falam que aquele que amaldiçoa o pai, desobedece o pai, deveria ser morto pela lei de Moisés. Seus dias seriam abreviados nessa terra. Mas há também a morte espiritual. Por quê? Porque em Deuteronômio 6, os pais são encarregados da educação religiosa dos seus filhos. Sim, a responsabilidade é do pai. Não é do professor de EBD, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, é do pai. Portanto, o filho que desonra o pai não aprende de quem é Deus. Não aprende do pai quem é o Deus de seu pai. Portanto, desonrar os pais significa também rejeitar o Deus de seus pais, que é a morte espiritual, estar longe de Deus. Assim, mesmo que estes que desonram pai e mãe vivessem muitos dias, seriam dias trágicos, porque seriam vividos longe da presença de Deus. Seriam muitos dias vividos num caminho de morte. Assim, podemos parafrasear o 5º mandamento da seguinte maneira: reconheça a glória que há no teu pai, na tua mãe e em todas as autoridades sobre ti, tendo reverência por eles, falando boas palavras para eles e a respeito deles, e obedecendo aquilo que eles ordenam, para que você tenha uma vida longa e frutífera na presença do Senhor. É isto que o texto de Êxodo 20:12 ensina no seu contexto original. Mas nós precisamos olhar para como isto progride até nós, que somos agora a igreja da nova aliança. Como é que isso chega até a gente? Bom, em primeiro lugar, isso chega até a gente com a clara certeza de que nós não cumprimos o 5º mandamento. Acho que todos aqui têm plena certeza de que são pecadores condenados à morte física e espiritual trazida neste mandamento. Nenhum de nós pode dizer, eu cumpri o 5º mandamento. De maneira alguma. De maneira alguma. No entanto, quando progredimos em direção ao Novo Testamento, nós conhecemos aquele que guardou perfeitamente o 5º mandamento. Deus encarnado, Jesus Cristo. Deus se encarnou para nos ensinar o que é ser um filho perfeito que honra o seu pai e a sua mãe. Se a obrigação de um filho é aprender do seu pai, pensa bem, a obrigação de um filho é aprender do seu pai, é imitar o seu pai. Então Jesus Cristo foi um filho perfeito. É claro que ele nunca pecou, então ele nunca desobedeceu a José, a Maria, certamente nenhuma autoridade. De fato, quando ele vai morrer, ele fala para Pilatos, tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se do céu não te fosse dada. Então ele se sujeita até mesmo a Pilatos. Cristo nunca quebrou o 5º mandamento nessas relações terrenas. Mas eu quero falar de algo maior do que isso. Porque sendo Cristo Filho de Deus, nós podemos dizer que Cristo foi o perfeito Filho de Deus, que sempre honrou o Pai Celestial. Ele afirma em João 12,49, eu leio para os irmãos, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Cristo falava aquilo que ele ouvia do Pai perfeitamente, revelava o Pai perfeitamente, ele imitava o Pai perfeitamente, ele obedecia ao Pai perfeitamente. No prólogo do Evangelho de João, o apóstolo diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E é por isso que Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. E o autor aos Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória do Pai. Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus.
e, portanto, ele é aquele que cumpre perfeitamente o 5º mandamento. Cristo jamais desonrou a Deus. Isso fez com que ele fosse completamente obediente a Deus. E como diz Paulo aos Filipenses, obediente até a morte, e morte de cruz. Por que ele teria os seus dias abreviados? Se ele cumpriu o 5º mandamento, então que se prolongassem os seus dias na terra. Ele teve os seus dias abreviados por causa da nossa quebra do 5º mandamento. Nós quebramos o 5º mandamento e merecíamos a morte. E Jesus Cristo recebeu a nossa morte, a fim de que nós, pecadores, redimidos pela sua graça e misericórdia, tivéssemos os dias prolongados na presença do Senhor. Cristo morreu a nossa morte para que nós desfrutássemos da sua vida. Esse é o Evangelho. E se você crê nisso, se você que quebrou o 5º mandamento reconhece que você, tendo quebrado este mandamento e todos os outros, merece a eternidade longe da presença de Deus, mas reconhece que Cristo, o Filho perfeito de Deus, encarnado, andou nessa terra e nasceu por você, e viveu por você, e morreu por você, e ressuscitou por você, e ascendeu aos céus por você, e lá intercede por você, então a justiça dele, conquistada, é declarada sobre você. E você é reconciliado com o Pai dos céus. E você recebe salvação e perdão dos seus pecados. E você recebe do seu Espírito Santo, para que agora, sendo nova criatura, para que agora, sendo ressurreto dentre os mortos, você possa começar a cumprir o 5º mandamento. Ainda que imperfeitamente, é claro, sabemos que não fomos completamente separados dos efeitos do pecado. Mas a verdade de Cristo Jesus é que Ele, sendo Filho perfeito, morreu por você não só para conquistar perdão para os seus pecados, mas para transformar você em uma nova criatura, que a partir de agora olha para a lei do Senhor e diz: Senhor, ajuda-me a te agradar, ajuda-me a fazer a tua vontade. E Deus, como Pai, escolhe ser alguém que condescende a ponto de se relacionar conosco. Ele desce no nosso nível e diz: eu aceito aquilo que você faz. Não porque você faz perfeitamente, mas porque você faz em nome do meu Filho. É assim que nós agradamos ao nosso Pai Celestial. E na nova aliança, nós temos não apenas aquele que cumpriu perfeitamente o 5º mandamento, mas nós temos maior clareza no significado do 5º mandamento. É muito interessante um texto que Pedro escreve na sua primeira carta, 1 Pedro 2,17. Ele diz: tratai a todos com honra. O verbo grego utilizado ali é o mesmo verbo grego utilizado no Antigo Testamento, na tradução para o grego. Pedro está emprestando do 5º mandamento e dizendo: não é só o teu pai e tua mãe, a todos com honra. E de fato, se você lê 1 Pedro 2,17 e depois continua lendo, você vai perceber que ele começa a falar sobre a relação entre servos e senhores, entre marido e esposa. Ou seja, ele começa a aplicar o 5º mandamento em todas as relações sociais. Portanto, o 5º mandamento não significa só honrar pai e mãe, mas significa honrar todas as pessoas que são seus superiores, seus inferiores e seus iguais. O seu chefe, o seu empregado, o seu cooperador, o seu pai, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Honrar pai e mãe, o 5º mandamento. Na nova aliança fica claro que existe um sentido em que nós devemos honrar todas as pessoas. Preferi-vos em honra uns aos outros, escreveu o apóstolo. Então, de fato, o 5º mandamento engloba todas as relações que nós temos com outros seres humanos. E por isso, claro que as aplicações práticas desse mandamento são inúmeras. Nós poderíamos passar horas e horas e horas falando sobre aplicações disso, porque você tem inúmeras relações. Mas aqui a gente precisa lembrar do título do sermão: honre sua família. Eu gostaria de concentrar as aplicações deste sermão nas relações familiares, honrando aos pais e honrando aos filhos. E é disso que a gente vai tratar daqui para frente. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar de, na prática, como você
pode honrar os seus pais. E aqui eu quero dividir por faixas etárias. Eu quero tentar falar com a maior parte ou todas as faixas etárias que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, bebês e crianças pequenas. Preste atenção. Vocês devem obedecer o papai e vocês devem obedecer a mamãe. Da primeira vez. A voz do papai deve ser ouvida e obedecida. Papai fala, você responde, sim, papai, e faz o que ele mandou. Mamãe fala, você responde, sim, mamãe, e faz o que ela mandou fazer. Você não pode esperar pela segunda vez ou pela terceira vez e da primeira vez. Não pode se jogar no chão, tentar manipular o papai, manipular a mamãe. Não pode começar a chorar, gritar. Obedecer da primeira vez, com alegria no coração. Crianças maiores, vocês também devem obedecer da primeira vez. Mas vocês que já sabem falar, devem aprender a falar com seus pais com humildade. Você não manda no papai, papai manda em você. Você não manda na mamãe, mamãe manda em você. Então, quando você quiser algo do papai ou da mamãe, você pede com humildade, como quem sabe que está pedindo alguém que é superior. Você não pode usar palavras duras ao seu pai ou à sua mãe. Você precisa entender o que está acontecendo no seu coração. Você já sabe, você tem um coração. E o seu coração está cheio de desejos maus. É isso que Deus diz. Nosso coração, pecador, está cheio de desejos maus. Mas você, no Espírito de Deus, pode vencer esses desejos maus. Então, quando você deseja um brinquedo mais do que você deseja obedecer o papai e a mamãe, isso é um desejo mau no seu coração. Você está quebrando o 10º mandamento, não cobiçarás. Você está cobiçando aquele brinquedo. E o seu desejo de obedecer o papai deve ser maior do que o desejo pelo brinquedo, do que o desejo por aquilo que você sabe que não deve fazer. O seu desejo de amar a Deus deve ser maior e vitorioso no seu coração do que o seu desejo pelas outras coisas. E assim você começa a ver que os seus pais amam você. E os seus pais querem o melhor para você, mesmo quando eles precisam disciplinar você. Papai ama, mamãe ama. Ouça a mamãe, ouça o papai. Adolescentes e jovens, vocês também devem obedecer da primeira vez, exceto se os seus pais ordenarem que você cometa algum pecado. A essa altura da sua vida, você já deve ter percebido que seus pais, por vezes, ordenam coisas pecaminosas. E nesse momento, você deve ter espírito de mansidão e de submissão para dizer a eles, pai, mãe, tem certeza que o que você está mandando eu fazer glorifica a Deus? Porque eu tenho um compromisso de amar o Senhor. E o que você está mandando eu fazer, eu acho que não glorifica a Deus. Vamos conversar sobre isso, pai? Vamos conversar sobre isso, mãe? Você deve afirmar que a sua maior lealdade é a Deus, em primeiro lugar. Você também deve falar com seus pais com respeito e humildade, mas também deve falar sobre seus pais com respeito e humildade. Você já deve ter ouvido conversas e talvez participado de conversas na sua escola, na sua faculdade, que dizem, nossa, como a minha mãe é ridícula, como ela não me entende, como ela é chata, como meu pai é brega. E se você já participou dessas conversas, arrependa-se, porque isso não é verdade. Você sabe que isso não é verdade. E ainda que fosse verdade, não é verdade. Você deve ter olhos mais amorosos para com a sua mãe e o seu pai, e deve honrá-los, mesmo na ausência deles. Porque não importa se seu pai e sua mãe estão ouvindo, o Senhor está ouvindo. Os olhos dele estão sobre toda a terra, justos e injustos. Então não é porque seus pais não estão vendo que você pode desonrá-los. Honre o seu pai e a sua mãe mesmo na ausência deles. Você já tem idade suficiente para saber o que é maledicência, o que é falar mal dos outros, o que é manchar reputações e saber que isso é um pecado terrível diante de Deus. Terrível. Se você tiver uma diferença com o seu pai e a sua mãe, aprenda a resolvê-la. Você já tem maturidade para chegar até eles e dizer, pai, mãe, eu estou com uma dor no meu coração. E eu gostaria de ter alguns minutos de uma conversa transparente e respeitosa com vocês.
Dá para a gente fazer isso? Abra o coração para eles. Você já tem idade para entender que os seus pais não apenas têm total autoridade sobre você, mas eles também são os seus melhores amigos e as pessoas que verdadeiramente velam por você. São eles que sustentaram você a sua vida inteira e continuam a sustentar você. E tudo que você tem e acha que tem, veio da dadivosa mão deles, do Senhor, por meio deles. Então, trate o seu pai e a sua mãe como amigo. Comece a olhar para eles como alguém para quem você pode abrir o coração e se aconselhar biblicamente. Se você quer um conselheiro bíblico, o primeiro que você tem está na sua casa. Se o seu pai é cristão, se a sua mãe é cristã. E ainda que não sejam, eles podem te dar conselhos mediante a graça comum de Deus, que a todos dá verdades. E aí você terá que filtrá-las, claro, pela Escritura Sagrada. E antes que você comece a pensar, meu Deus, que maluquice, é impossível, isso é adolescente você sabe como é que é adolescente. Não. Você está errado. Porque Maria, quando ficou grávida do Senhor Jesus Cristo, seguindo os costumes dos judeus, tinha entre 15 e 16 anos. E se o Deus de toda a terra julgou que uma menina, uma jovem de 15 e 16 anos, era madura o suficiente para carregar o Redentor do mundo no seu ventre, então eu acho que um jovem de 15 e 16 anos é perfeitamente maduro para cumprir o 5º mandamento dentro daquilo que ele conhece. Nós precisamos parar de tratar adolescentes e jovens como crianças. Eles sabem o que deve ser feito. O seu coração, de fato, está pululante de maus desejos, mas todos eles podem ser conduzidos a Cristo Jesus. E o nosso Deus é mais poderoso do que eles. Aos casados, você não deve mais obediência restrita aos seus pais. Você já saiu de casa, você já constituiu um novo núcleo familiar com a sua esposa, com o seu marido. Você não deve mais obediência restrita a eles. Mas isso não significa que você não deve mais guardar o 5º mandamento, pelo contrário. Ainda existe muito espaço e muito dever sobre você, em que você deva reverenciar os seus pais, deva ter uma atitude de respeito para com eles, em que você deva recebê-los e procurá-los para se aconselhar, especialmente se eles forem cristãos. No entanto, há um significado de honra que eu guardei para agora, não falei antes, eu quero explorar nesse momento. Mateus 15 está registrada uma discussão de Jesus Cristo com os fariseus, e essa discussão inclui o 5º mandamento. E Jesus fala para eles numa paráfrase da seguinte maneira: vocês jeitosamente deram um jeito de torcer a palavra de Deus, porque está escrito, honra teu pai e tua mãe. Mas vocês dizem o seguinte: se alguém pega os seus bens e consagra eles a Deus, agora ele não precisa mais sustentar o pai e a mãe. Essa é a discussão. Os judeus faziam isso. Eles, nas palavras de Jesus, anulavam a palavra de Deus por meio da sua tradição. E na interpretação de Cristo Jesus, honrar o pai e mãe significa sustentá-los na sua velhice. E de fato isso é tão verdade na Escritura Sagrada que o apóstolo Paulo empresta dessa ideia em 1 Timóteo 5. E o verso 3 diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Honra, o verbo é honrar. Mas do que ele está falando aqui? De bater palma, de dar presente para ela no dia do aniversário? Não. Verso 4. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar, sustentar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O dever do filho casado é, na necessidade do pai, supri-la segundo as suas posses, segundo as suas possibilidades. É nosso dever, como casado. Eu não posso abandonar minha mãe, eu não posso abandonar meu pai. Ah, mas ele se aposentou, ele tem a previdência social, ele que se vire. Não! A gente tem essa mentalidade de previdência social, na ideia de que é o Estado que vai cuidar do meu pai e da minha mãe quando ele ficar velho. Não vai! Não vai! E cada dia que passa fica mais claro de que não vai. Nós é que precisamos velar pelos nossos progenitores, porque é isso que a Escritura Sagrada nos ordena. Devemos, na medida das nossas possibilidades e das necessidades dos nossos pais, estarmos preparados para socorrê-los no dia da angústia. Muito bem, é isso que nós aplicamos para a vida de honrar os pais, mas agora eu quero reverter. Agora eu quero falar sobre honrar os filhos
como que nós podemos honrar os filhos? O texto que nós lemos na liturgia, Efésios 6, mostra o pensamento do apóstolo Paulo acerca do 5º mandamento. Os irmãos viram que nos versos 1 a 3 ele fala sobre filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E no verso 4, Paulo agora chama os pais à responsabilidade. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Portanto, nós, pais, quebramos o 5º mandamento quando provocamos os nossos filhos a ira, ou quando não os criamos na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Como que nós provocamos nossos filhos a ira? Basicamente pecando contra eles. Nós vamos falar na prática, como é que um pai peca contra o filho? Como é que a gente provoca o nosso filho a ira? Como é que a gente deixa ele irado, irritado? Não é simplesmente dizer, você não pode sair com seus amigos hoje. Meu pai me deixou irritado. Não pode, pai. A palavra fala que não é isso. Se você estava achando que era isso, esse argumento não vai funcionar hoje à noite, tá bom? O que é provocar os filhos a ira? É ser omisso. Se afastar dele. Não buscar tempo e energia para se relacionar com ele de maneira a ganhar o seu coração. Provérbios fala que aquele que ganha almas é sábio. E se você vem de um contexto diferente, talvez você tenha interpretado esse versículo como ganhar almas para Jesus. Querido, é Salomão que está escrevendo. Salomão não sabia nada sobre ganhar alma para Jesus. Ganhar almas é ganhar o coração de alguém, é ganhar a confiança de alguém, é se tornar próximo de alguém. Quem ganha almas, quem conquista o coração do seu filho, é sábio. E nós, por vezes, somos omissos e não dedicamos o tempo e o esforço necessário para ganhar o coração deles, para estar com eles, para reconhecer aquilo que eles fazem de bom. Somos como aquelas pessoas que caminham dentro de um lugar procurando os erros, para apontar os erros, em vez de olhar para aquilo que foi feito de bom e reconhecer, puxa vida, olha só que coisa maravilhosa, coisa boa. Provocamos nossos filhos a ira quando martelamos sobre eles sempre em cima do seu pecado e nunca reconhecemos quando eles são sábios em Cristo Jesus. Por vezes somos inconsistentes, prometemos e não cumprimos. Num dia falamos uma coisa, no outro dia falamos outra coisa. Num dia pode subir na mesa, no outro dia não pode subir na mesa. Afinal de contas, pode ou não pode subir na mesa? Por vezes somos iracundos, usamos palavras e atitudes duras que não aprendemos de Cristo Jesus. Usamos um tom de voz que comunica ódio, ira injusta, gritarias e brigas, obras da carne. Brigamos não porque estavam pecando, mas porque quebrou algo caro. Não tinha problema nenhum, o filho está lá brincando com a plantinha no vaso, até o momento que o vaso caiu. A hora que o vaso caiu, de repente gritaria, de repente briga, de repente tapas. Qual foi o pecado? Qual foi o pecado? É só porque quebrou o seu vaso? Você deveria ter tirado ele de perto do vaso antes. Seu filho não pecou contra você. Mas numa reação de ira, numa reação de ódio, a gente peca contra o nosso filho. Damos uns tapas achando que isso é disciplina bíblica? Eu disciplino ele biblicamente, é lá a vara come solta. Será que é isso? Provocamos nossos filhos a ira. Por vezes somos hipócritas. Perguntamos, e aí, o que foi que você aprendeu na IBD? E não sabemos responder o que a gente aprendeu na IBD. Cobramos deles que eles leiam a Bíblia, que eles orem, mas eles não nos veem lendo a Bíblia, não nos veem orando. Estampamos no rosto com orgulho, como se fosse um para-choque de caminhão. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Em tudo isso provocamos nossos filhos a ira e quebramos o 5º mandamento, que nos ordena honrá-los. Mas também desonramos nossos filhos quando abandonamos a disciplina e a admoestação do Senhor. A palavra disciplina enfatiza o treinamento da criança, especialmente por meio da correção, treiná-la no caminho correto. E a palavra admoestação enfatiza a instrução verbal da criança, especialmente pela confrontação das suas ideias e dos seus desejos. Como está escrito em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria. A ideia bíblica da disciplina de pais sobre filhos inclui
correção física e instrução para o coração. E aqui nós poderíamos multiplicar as citações de provérbios, mas a gente vai acabar cansando os irmãos, e não é esse o objetivo. O objetivo é tentar ser prático com os irmãos e responder algumas dessas perguntas, muito poucas, não temos tempo para abordar esse assunto com a devida atenção, mas eu gostaria de começar, pelo menos. Primeira pergunta: por que eu devo usar a vara com os meus filhos? A resposta é porque Deus ordena. Deus manda. Não devemos tentar ser mais sábios do que Deus. Deus conhece o coração humano, Deus conhece o espírito humano, e Ele sabe como trazer sabedoria e tirar a tolice desse coração, desse espírito. Deus ordena que usemos a vara porque Ele quer atrelar o pecado ao sofrimento. Devemos formar na mente da criança a ideia de que pecado conduz ao sofrimento, pecado conduz a um caminho de morte, pecado conduz ao afastamento de Deus e, portanto, à rendição ao pecado e à morte. Deus mesmo é retratado na Escritura como um pai que usa a vara com seus filhos. Lamentações 3:1 é um texto em que o profeta Jeremias afirma que ele era o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Isso se refere à Babilônia entrando em Jerusalém, matando, prendendo, levando cativo, queimando casas e o templo. Aquela era a vara do furor de Deus. Então, se Deus, que é o perfeito Pai, usa a vara com seus filhos, disciplinando-os, quem somos nós para dizer que isso é errado? Segunda pergunta: mas é vara ou essa é uma figura de linguagem? Para ser sincero, na Escritura Sagrada ela é usada de ambas maneiras. No entanto, em Provérbios, ela é usada sempre literalmente. Sempre para se tratar de um instrumento que era utilizado para punição física aplicado nas costas. Provérbios 10:13 fala que a vara é para as costas dos insensatos. E ela é citada em paralelo a instrumentos de adestramento animal, em Provérbios 26:3. No entanto, ao longo da Escritura Sagrada, ela é usada metaforicamente, como quando Deus usou a vara. Deus não trouxe literalmente uma vara contra Israel. Deus trouxe outros instrumentos de punição física, que são especialmente a Assíria, que é chamada de a vara do castigo de Deus para o seu povo, e a Babilônia, que é retratada como a vara do furor de Deus. Então a vara comunica uma aflição física, que não necessariamente é uma vara literalmente. Pergunta: então significa que eu deveria castigar fisicamente meu filho? Isso não fará mal a ele? Essa é uma excelente pergunta. Você é um excelente pai se você tem essa pergunta na sua mente. Significa que você está preocupado com o bem-estar do seu filho. Isso é louvável, isso é maravilhoso, isso é fruto do Espírito no seu coração. No entanto, o que o Senhor ensina na sua palavra é que o que faz mal ao filho é não usar a vara. A criança tem desejos maus dentro do seu coração, já falamos sobre isso. Existem desejos dentro do nosso coração que são maus. Muito bem. Ira, cobiça, furto, rebeldia contra a autoridade, tudo isso está lá pululando, e o Senhor diz que esta tolice, estes desejos maus estão ligados ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A tolice é afastada do coração da criança pela vara da disciplina. Quando não usamos a vara, o Senhor diz que estamos entregando nossos filhos a si mesmos. Você entrega o seu filho a si mesmo, você diz: então tá bom, então o desejo mal está no seu coração, fique com ele. E o livro de Provérbios então vai dizer que esse pai odeia o seu filho. Você olhar para uma criança que está manifestando desejos maus do seu coração por meio das suas atitudes e dizer: tudo bem, é só uma fase, é odiar o filho. Então o pai que não usa a vara odeia o seu filho, Provérbios 13:24, mas ele termina assim: mas o que o ama, cedo o disciplina. Cedo. Cedo? Cedo? Quão cedo? Quão cedo eu deveria aplicar a disciplina bíblica ao meu filho? Devo disciplinar o meu neném? Ou não tem resposta pronta? De fato, tem uma resposta conceitual. Você deveria disciplinar o seu filho
tão cedo quanto você tenha certeza e clareza de que ele entendeu a ordem e se rebelou contra ela. Dentro da minha experiência, isso acontece antes do 1º ano de idade. A criança ouve a ordem, entende a ordem e mete a mão no forno, olhando para você. Ela já entendeu. A criança entende mais do que fala, aprenda isso. A gente tem essa ideia de que a criança tem uma mentalidade que entende o tão suficiente quanto ela consegue articular. Isso não é verdade. Ela entende muito mais do que ela consegue articular verbalmente. Então ela consegue compreender ordens que ela não consegue replicar às vezes, mas ela entende. Ela sabe, não pode subir a escada, mas ela foi lá e subiu a escada para desafiar a sua ordem. Este momento é um momento propício já para a disciplina física. E aí tem a pergunta contrária, tá? Mas então eu tenho que meter a vara no meu filho até os 30 anos de idade? Claro que não. E aí você vai precisar de sabedoria. Sabedoria na Escritura Sagrada para quando você entende que a disciplina física pode cair e a disciplina verbal, digamos assim, ascender. Provérbios fala que a repreensão cava mais fundo no coração do sábio do que 100 chicotadas nas costas do insensato. Qual que é a ideia? A ideia é que à medida em que o seu filho vai crescendo em sabedoria, à medida em que a disciplina bíblica vai afastando a tolice do coração dela, a repreensão vai ser suficiente. Não precisa mais de 100 açoites, porque ele não é mais um insensato. Ele é um sábio agora. Então existe uma perspectiva bíblica em que à medida que o seu filho cresce, você vai precisando usar menos a aflição física e usar mais a instrução verbal. Tá, então significa que disciplina bíblica é meter uns tapas e uns gritos de vez em quando e está tudo certo. Sou um pai fiel. Acabei de falar. Não, não é isso. De maneira nenhuma. Às vezes a gente tem esse entendimento, né? Meu pai fazia assim, meu pai metia a cinta em mim, metia o fivela e olha aqui, ó, deu tudo certo. Estou tudo bem comigo, tranquilo. Amados, a gente aprende realmente coisas com os nossos pais. Mas nós devemos filtrar essas coisas à luz da Escritura Sagrada. A gente não faz aquilo porque dá certo. A gente faz aquilo porque é o certo a se fazer. E o que a Escritura Sagrada nos ensina é que o certo a se fazer é disciplina física com instrução. Provérbios 19:18 fala: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. O que isso significa? Significa que existe excesso no castigo, existe excesso na disciplina, na aflição física. O que é esse excesso? É você fazê-lo da maneira errada, você vai matar o seu filho. Não significa que você vai necessariamente matá-lo fisicamente, mas que você está piorando a situação dele. Em Provérbios, o caminho da morte é o caminho da tolice. E o caminho da vida, a vereda da sabedoria. A disciplina física é para trazê-lo para a sabedoria, mas se ela é mal feita, ela aprofunda o caminho da morte. Exemplo, seu filho foi lá, você mandou ele fazer alguma coisa. Aí ele não fez, aí você foi lá e falou de novo, ele não fez, e você foi lá e meteu um tabefe nele e falou: faz, moleque, anda logo. E ele foi lá e fez. Aí você olha assim: deu certo. Não deu certo. O que você ensinou para ele? O que ele aprendeu nessa situação? Ele aprendeu que ele tem que obedecer? Não. Ele aprendeu que você ficou com raiva dele e você descontou a raiva nele e isso está certo. É isso que você ensinou para o coração dele. Que quando ele ficar com raiva, ele pode descontar em alguém. E está tudo bem, papai faz assim. Nós somos responsáveis por instruir o coração dos nossos filhos e ajudá-los a abandonar o desejo pecaminoso para crescer no desejo de amar a Deus. Por isso que Paulo escreve: disciplina e admoestação. Treinar a criança, mas instruí-la, alcançar o seu coração, falar ao coração deles. Como é que isso funciona na prática? Bom, existem vários modelos, mas vamos falar um pouquinho sobre como que acontece. Em primeiro lugar, não haja com raiva. Não haja com raiva. Se você estiver com raiva, transfira a disciplina para o seu cônjuge. Fala: lida com isso aqui, por favor, porque se eu fizer, eu não vou fazer bem. Tudo bem. Como é que é fazer bem? Bom, você pode, em primeiro lugar, separar o seu filho do ambiente. O que vai acontecer agora é uma conversa de pai para filho, não é uma conversa pública. Não precisa expor o seu filho. Separe ele do ambiente.
Leve ele para outro lugar. Explique para ele qual foi o pecado que ele cometeu. Qual foi o pecado? Qual foi o mandamento que ele quebrou? Se você decorar os 10 mandamentos e as aplicações dele, vai ser excelente. Excelente maneira de você ensinar o seu filho. Filho, você quebrou o 6º mandamento, você quebrou o 5º mandamento, você quebrou o 9º mandamento, você quebrou o 10º mandamento. Você pecou contra Deus. Explica qual foi o pecado dele. Instrua-o. E fale que aquele pecado é sinal de tolice no seu coração. E que a palavra de Deus diz que a vara e a sabedoria darão sabedoria ao coração dele, que a vara irá tirar a tolice do coração dela, que aquele desejo pecaminoso vai sair por meio daquilo que vai acontecer com ela agora. O que vai acontecer com ela agora? Ela vai ser afligida fisicamente, com amor, mas com firmeza, para que ela lembre-se de que o pecado conduz à morte, de que o pecado está inevitavelmente unido ao sofrimento. Ore com seu filho depois disso. Explique para ele, você precisa pedir perdão a Deus agora, porque você pecou primariamente contra Deus. E ore com ele, suplicando pelo perdão do Senhor. E depois que você orar, console o seu filho. Diga a ele, Deus perdoa você. Deus perdoa você por causa de Jesus. E console também com a verdade de que você o disciplina porque você o ama e não porque você o odeia. Papai disciplina você porque ama. Mamãe disciplina você porque ama. Porque quer que você trilhe o caminho da vida. Dê um beijo, dê um abraço. Perdoe o seu filho. Perdoar é cancelar a dívida. Não fique rememorando a ofensa. Não fique rememorando o que ele fez. O que ele fez, ele pediu perdão a Deus, pediu perdão a você. Está perdoado. Cancele a dívida. Volte para o ambiente reconciliado com seu filho. Rapaz, eu vou passar quanto tempo lá naquele banheiro? Eu não sei. Provavelmente um bom tempo. Mas aí eu saí, eu fui lá fora e ele fez de novo. Eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. O arroz está no fogo. Eu sei. É difícil. Muito difícil. Você vai dizer, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, eu tenho raiva, eu acabo explodindo. Me permita dar uma dica para você que eu aprendi com homens mais sábios do que eu. Normalmente nossos acessos de raiva são frutos de postergação da disciplina. Então o que acontece? A gente manda o filho, vai lá, coloca o copo em cima da mesa. Ele não coloca. E a gente fala, ei, o que eu mandei você fazer? Coloca o copo em cima da mesa. Não coloca. Aí você vai lá, volta. Esse copo ainda está aqui? Seu coração vai, sabe, subindo aquele calor, aquele fogo. E você tem um acesso de raiva. Uma ira injusta e disciplina o seu filho mal. Você pega contra ele, provoca ele a ira. Onde estava o erro? Onde é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar disciplinando da primeira vez. Lembra? O que eu falei para os filhos? Obedecer da primeira vez. Filho, coloca aquele copo em cima da mesa. Não ouviu? Pega na mão, papai vai conversar com você. Papai manda, você fala sim, papai, e obedece da primeira vez. Você vai estar tranquilo. Não teve a oportunidade ainda de crescer, aquela raiva, aquela frustração pela desobediência do seu filho. Disciplina da primeira vez, leve para o quarto, converse com ele. Talvez você nem precise aplicar a disciplina física nesse momento, porque você já está ali naquele momento, já está instruindo ele. O que importa é, o pecado não passou desapercebido. O pecado foi corrigido na hora. Seu filho viu, não posso pecar contra o meu pai. Aí você vai lá e manda, filho, copo na mesa. Ele vai lá e coloca. Bênção de Deus. Obrigado, filho. Filho, você foi sábio agora, hein? Filho, Deus se agrada disso que você fez, hein? Filho, lembre-se disso. Reconheça o bem do seu filho. Não só brigue com ele, discipline ele quando ele transgride, mas reconheça quando ele obedece da primeira vez. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos aprender a disciplinar na primeira ofensa. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa, exagero, né? Que exagero. Tudo bem. Imagina que você está andando na calçada com a sua criança de mão dada com ela. E ela solta a mão e sai correndo para a rua. Quantas vezes você vai precisar chamar o nome dela até que ela ouça e obedeça? Vai ser antes dela ser atropelada? Ou não? Assim é com o pecado também. Por quanto tempo o seu filho vai nutrir os seus desejos maus no seu coração, até que ele ouça a sua voz e obedeça?
Nós precisamos dar atenção a isso. O pecado é uma coisa terrível e nós não podemos deixar que ele se procrie no coração dos nossos amados filhos. Amados, falhamos muito e ainda falharemos muito. Ainda falharemos muito. Mas nós contamos com a misericórdia, com a graça de Deus para nos auxiliar nesse trabalho tão duro que é fazermos aquilo que é bom para a herança que Ele nos deu e honrarmos os nossos filhos. Concluindo o sermão desta noite, honre a sua família. Há muito ainda o que aprendemos a respeito de como isso está na prática. Não é possível trabalhar num sermão, não é possível trabalhar nem numa série de EBD. Há excelentes livros que podem ser recomendados aos irmãos. Então eu sugiro, irmãos, procurem esses bons livros. Venham falar conosco, venham falar com o pastor da igreja, comigo. Se você quer falar mais sobre isso, abrir o seu coração, pedir dicas, literaturas, enfim, procure-nos. Estamos aqui para humildemente ajudá-los naquilo que Deus nos tem dado a desfrutar e a aprender com a sua palavra. E se buscarmos mais na palavra e menos na sabedoria humana, a maneira adequada de honrarmos os pais, os filhos, os cônjuges e a todos os demais, certamente nos deleitaremos na verdade da palavra de Deus que diz: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Que Deus nos abençoe.